Sejam todos muito bem-vindos a mais um Talk Tour Night Show. Hoje eu vou estar recebendo a Carolina Diniz, ela que já está ali no nosso camarim virtual, recebendo uma massagem, tomando uma champanhe, comendo um morango. Ela já deu risada. Vocês sabem, a gente projeta o camarim virtual, que é uma hora o camarim virtual se tornar realidade. Essa é a ideia. Ela que é a teacher dos famosos. E vou falar mais, ela usa o português para facilitar o seu aprendizado no inglês. Já já a gente vai conversar com ela, ela que é empreendedora, mãe de 3 crianças maravilhosas e já bateu uma prosinha aqui um pouquinho antes, em off. E você que não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho, não se esqueça de comentar aqui qual o grau e o nível que você tem de inglês e de dificuldade para aprender, ou se não teve dificuldade para aprender, que a gente vai querer saber sobre isso também. Queremos a interação de vocês aqui no chat, perguntem à vontade, que a gente vai selecionar algumas para responder para vocês depois. E sem mais delongas, vou chamar a Carol para esse bate-papo aqui comigo. Carol, vem para cá, larga a champanhe aí, vem para cá. Carol, seja muito bem-vinda. Muito bom, Paulinho, obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você, com toda a nossa audiência. Fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história, tanto do empreendedorismo, na maternidade, com o inglês, com tudo que vocês quiserem saber aqui hoje. Estou aqui, ó, 100%. Eu adorei a questão do poder da visualização, tá? Não é? Para o nosso camarim virtual. Na verdade, eu já visualizei tudo aqui realmente, champanhe, os morangos, já tá chegando, tá? Já é tá isso, chegando. a ideia é essa. Você sabe que uma vez teve uma convidada nossa que eu fiz essa brincadeira, mandar até um beijo pra ela, Beth Blue, de Minas Gerais. Eu fiz essa brincadeira, a gente sempre faz isso, eu sempre faço essa abertura, massagem, champanhe e tudo mais. E ela me apareceu com uma champanhe no momento que a gente fez a abertura, ela apareceu com uma champanhe, foi genial. E eu queria aproveitar para você, já que você já fez uma introdução, já um hello guys para todos aqui. E eu vou fazer uma pergunta para você aqui, sem seguir parte cronológica, tá? Tá bom. Você tem sentido que os brasileiros estão procurando cada vez mais o inglês? Estão entendendo a importância o domínio dessa segunda língua? Não, com certeza. Só trazendo um dado estatístico aqui pra gente, o terceiro nicho de maior procura da internet é o inglês. Ele perde para emagrecimento e sexo. Esses dois assuntos ganham de inglês, mas depois a gente tem ali o inglês disparado na frente de todos os outros assuntos, quarto, quinto, sexto tópico. Então, o inglês ele tem sido porque deixou de ser uma necessidade assim básica. O inglês hoje é mandatório. As pessoas precisam falar inglês, nem que elas não queiram, elas precisam encontrar uma forma de tornar aquilo real na vida delas. E a vantagem, acredito que esse dado tenha crescido muito e alcançado um terceiro lugar, justamente pelo fato da informação hoje ser mais fácil e o inglês hoje ser para todos, né? Porque antigamente, vamos pensar 20 anos atrás, para você ter um curso de inglês era um problema, tinha um investimento muito alto para isso, né? Não, e sem contar que a gente estudava com recursos que a gente tinha na época, a gente fazia o melhor que a gente podia com os recursos que a gente tinha no momento, que era fita cassete. Gente, eu não sei, acho que a maioria das pessoas que devem estar assistindo nem sabem o que é isso. A gente eu não sei o que é fita cassete. A gente virava a fita assim, ó, para ir para frente, para ir para trás, com a caneta Bic na fita. Fita VHS, era assim que a gente estudava inglês. E aí vinha a professora na escola de inglês que tinha aquele super gradiente, né, que colocava o CD quando aquilo era muito moderno. Aquilo era o ápice da modernidade. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso, muito mais recursos. A inteligência artificial agora, ainda mais ainda, a inteligência artificial chegou para tornar o inglês uma coisa assim, muito acessível para todas as pessoas. É impressionante os resultados que a inteligência artificial traz para o ensino de idiomas. E em último caso, ainda existem aí uns aplicativos que salvam vocês, mas assim, eu recomendo super para outros idiomas, eu não recomendo para o inglês, porque para o inglês, por favor, né? Tá aqui, ó. Teacher tá aqui, eu não posso falar o contrário disso. Eu mesma recomendo. Recomendo. Assim, primeiro que a gente pode falar aqui do que você quiser em relação a isso, porque de outros professores, de outros métodos. O sol nasceu para todos. A gente tem hoje aqui 210 milhões de brasileiros, né? Então, às vezes a gente para pra pensar em 8 bilhões de pessoas no mundo, 210 milhões de brasileiros, a gente tem espaço para todo mundo. E tem pessoas que têm métodos incríveis também, tem coisas que funcionam muito. E eu mesma indico muitos aplicativos que são muito legais para estudar inglês. Não sei se a gente pode falar deles aqui, mas tem muito aplicativo bom que hoje salva, mas também nada substitui o apoio, o acompanhamento de um profissional, né, que seja especializado naquilo. É totalmente diferente. Uma fase minha, tentei aprender no solo,
E aí tive uma certa dificuldade. E eu, numa época, me matriculei naquela antiga, não sei se tem mais, a Wizard. Não sei, eu acho que não tem, ainda tem a Wizard ainda a Wizard ainda, que a gente até brincava que às vezes ali era um pouco complicado o aprendizado. E aí eu fiquei um período ali tentando, na verdade era a fase de vamos identificar em qual nível você está, né? Eu já tinha morado lá e aí eu queria reforçar isso. Eu passei, sei lá, 2 meses. Nesses 2 meses, quando eu saio de lá e eu retorno a trabalho para os Estados Unidos, eu vi a diferença que foi eu lembrar das coisas que estavam sendo aplicadas em aula com um professor, coisas que eu nem imaginava que o meu subconsciente guardou a informação. Então tem uma importância muito grande. É diferente de você pegar um aplicativo ou falar, vou escutar músicas e pegar as traduções, ou vou assistir um filme legendado, do que um professor, né? Tem uma diferença muito grande. Totalmente, principalmente se for um professor que entenda a real necessidade do teu idioma nativo. Então, por exemplo, o pessoal fala muito de aprender com nativos. Eu, particularmente, não acho que vai funcionar. Porque se isso funcionasse, tá? Se inglês em inglês funcionasse, a gente não tinha tanta gente morando fora sem falar uma palavra, passando perrengue, sem poder ter a sua própria identidade, sem poder interagir, melhorar suas interações sociais, seus relacionamentos interpessoais. Então, todos os dias, Paulinho, pessoas que moram fora me procuram desesperada. Por exemplo, estou fazendo inglês faz 10 anos e não consigo aprender. Moro fora faz, sei lá, 20 anos, 12 anos, 2 anos, 6 meses e eu não falo uma palavra. E a gente consegue transformar, ressignificar esse inglês para esse cara e transformar, tornando ele realmente um falante da língua, como um ESL student, né, que é um inglês como segundo idioma. Então, é muito, muito, muito natural que isso aconteça como se for um professor brasileiro te ensinando inglês. E que tenha o pensamento como o americano ou o britânico, porque assim, a gente pensa de uma forma, o brasileiro pensa de uma forma e acha que é só um Ctrl+C, Ctrl+V, tradução para aquilo ser igual. E não é, o pensamento é totalmente diferente, até porque os costumes são outros, a cultura é totalmente diferente da nossa, né? Então, eu sinto essa dificuldade nas pessoas que querem começar a aprender o inglês, primeiro a virar essa chavinha e entender que, se ao pé da letra, o idioma inglês é muito mais fácil que o português. Ao pé da letra, longe do pé da letra, assim, ó, não tem nem comparação. Quando eu falo isso na primeira aula, eu falo, gente, vou contar um segredo aqui para vocês, tá? Então eu quero já que vocês se preparem para entender a primeira premissa do inglês. O inglês é o idioma mais fácil do mundo. Se você falar português, você vai falar qualquer coisa. Eu sei porque eu ensino português para estrangeiros. Eu sei o perrengue que é. É um perrengue, não é? Tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Gente, a gente tem declinações para todos os verbos. Pretérito passado imperfeito do futuro presente. Pra quê? Pra que isso, né? Em inglês, não. Em inglês é uma palavra indica presente, uma passado, outra futuro. A questão, o que torna o inglês tão inacessível e difícil para a maioria das pessoas é que a gente vem de uma cultura onde os métodos das escolas tradicionais, eles visavam não primeiramente ensinar o aluno, eles visavam que o aluno precisava ficar naquela escola por 9 anos, por 5 anos, então eles tinham que dificultar aquele processo de alguma forma, e era comum a gente vender eu falo a gente porque eu trabalhei muito em escolas de inglês até eu ter a minha, né, vender para o aluno que imersão faria ele aprender, então inglês em inglês desde o primeiro momento. Acontece que o nosso cérebro não é idiota, a gente não gasta caloria, Paulinho, com aquilo que não precisa. O fato de eu não gastar caloria com aquilo que não precisa, meu cérebro gasta caloria para pensar, para aprender coisa nova, quando alguém está falando comigo em inglês, eu vou prestar atenção na pessoa no máximo 20 minutos se eu não falo inglês, porque aquilo para mim se torna desinteressante. E aí a pessoa começa a achar que ela não é capaz, que ela não consegue aprender, mas não é ela, é o método que está desalinhado. Mas quando você ensina a partir do português e o cara vê lógica, vê funcionalidade em tudo aquilo que ele está aprendendo e consegue aplicar com segurança e assertividade desde o primeiro dia, ele fala, é isso, mas para isso acontecer, tem que ser explicado no seu idioma nativo. Porque desde que você era o minitor, lá, pequenininho, tudo que foi explicado para você foi explicado no teu idioma nativo. Como que alguém agora quer te explicar no outro idioma e quer fazer isso fazer sentido para você? E tem uma outra questão. Todas as coisas, né, que a gente
está acostumado a fazer hoje, em relação à nossa vida, nosso cotidiano, elas estão mais relacionadas com o inglês. Então, o inglês está muito imerso na nossa cultura também. Sim. Então, se a gente começar a explicar esse tipo de coisa para as pessoas, faz muito mais sentido. Elas conseguem aprender inglês, assim, em 1 ano e meio, 2 anos, muito, muito, muito bem. Eu ia fazer exatamente essa pergunta para você. A janela, pegar alguém cru que não tem ideia do inglês. Então, ela, 1 ano e meio, 2, ela tá tinindo, voando. É engraçado isso. A gente, no primeiro dia de aula, para pessoas que estão do zero, tá? Fica parecendo que eu tô querendo vender meu jabá aqui. Eu nem achei que a gente fosse falar disso, mas... Vamos, fala de do tudo. Zero, Paulinho, do zero. Não sabiam nada. Primeiro dia de aula, elas fazendo perguntas já e respostas com do, com did, com will, com would, que é presente, passado. Então, assim, são 2 anos de conteúdo de qualquer escola convencional em 1 hora. Em 10 minutos. Eu até falo, gente, me fala aqui. Me fala se vocês precisam de 2 anos para entender esse conteúdo. Não, entendi, por que ninguém me falou isso desse jeito antes? Então, desde que eu trouxe essa proposta diferenciada, no início eu fui apedrejada. Isso é maluquice, é marketing, é não sei o quê. Quando as pessoas começaram a ter resultado, eu nem discutia. Eu falava, você acha? Então faça do seu jeito. Quando as pessoas começaram a ter resultados, elas começavam a divulgar umas para as outras. E cada vez mais a gente tem mais e mais alunos desesperados pelo método. Hoje, o que eu mais tenho é gente copiando. Mas, para mim, eu gosto, porque a cópia é a melhor forma de aplauso. Quer dizer que está funcionando. E está dentro do meu propósito. Eu quero que o maior número de brasileiros no mundo aprendam a falar inglês. Seja através de mim, seja através de um outro profissional, de um outro colega, está tudo bem. Contanto que todos que se matricularem para fazer com aquele professor sejam atendidos às suas necessidades, né? Porque é uma facilidade tão grande na vida. Eu representando o Brasil em algumas competições, eu viajei para muitos países e trabalhando em muitos países também. Tive essa oportunidade. E você conseguir se expressar, conseguir entender o que está acontecendo à sua volta é muito importante e muitas vezes te tira de muitas enrascadas também. Te tira de muitas enrascadas. Eu passei uma em Vegas que se eu não soubesse falar nada de inglês, eu teria virado... Você vai contar aqui, né? Você vai contar aqui. Não posso contar aqui, não. Não, se eu não tivesse noção do que estava acontecendo, teria virado um Se Beber Não Case 3, 2 em 1 num filme só, numa cena só. Foi bem, bem complicado. O mesmo aconteceu na Bulgária. Na Bulgária, imagina, búlgaro, eu não ia falar búlgaro. Eu gosto de me meter quando eu vou para os países, eu gosto de tentar falar algo nativo. Eu gosto de tentar falar. Eu vou para a França, eu tento falar. Itália, a mesma coisa, e por aí, mas na Bulgária, alfabeto cirílico, impossível falar qualquer coisa. Mas o inglês, consegui me entender ali muito bem. O problema único em inglês que eu acho meio difícil de entender são os indianos e os chineses, porque para mim é complicado. Aí eu pergunto, para você, é complicado também entender eles ou vai tranquilo? Olha, é complicado até para os nativos, né? Para os nativos. Você sabe que eu fui para Dubai no ano passado? Eu sou muito palmeirense. Eu fui assistir o campeonato. Foi em março. Eu estava já em Londres, estava trabalhando em Londres. Eu falei, estou mais perto do que achei, né? Do que de São Paulo. Mas é longe também. Foram 9 horas quase de voo, 8 horas, 9 horas de voo. Cheguei em Dubai. Eu peguei um táxi, falei, mas gente, não é possível, então eu fiquei um pouco mal, assim, sabe? Falei, nem vou partilhar isso na internet, que é capaz que as pessoas achem que eu não tenho, né, dúvida do meu profissionalismo, cara. E eu comecei a não realmente a ter dificuldades ali, desafios muito grandes para entender o que a pessoa estava falando. Aí, numa excursão para o deserto, são outras pessoas de outros países no carro também, e eu conversando com o pessoal, eu falei, vocês são de onde? De Londres. Eu falei, nossa... eles não eram de Londres, eram de Manchester, né? Eles eram de Manchester. Aí eu peguei e falei assim, vocês são de... eu tô em Londres, tal, tô trabalhando lá, tô morando lá, tal, beleza, legal. Aí eu falei, gente, desculpa, eu sou professora de inglês no Brasil e eu tô com uma dúvida aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Mas assim, pode ser bem sincero. O quanto vocês entendem do que essas pessoas estão falando? Porque eu tô com um desafio muito grande de entender o que eles estão falando. Eles falam assim, não se preocupe, a gente não entendeu nada. Eu não estou entendendo nada desse passeio. Eu tô apavorada aqui. Olha só. Graças a Deus. Graças a Deus. Porque eu estava desesperada, achando que o problema era eu. Na verdade, mas é muito complicado mesmo de entender. Eu não consigo. Às vezes a gente faz alguns negócios com o pessoal indiano e eu vou falar, olha, é difícil. Muito. Eu trabalhei no consulado do Paquistão, com o pessoal do consulado do Paquistão, né? Então, Índia, Paquistão, era tudo uma mesma coisa, né? Até eles se separarem. Então, a gente trabalhava muito usando, né, o inglês, mas eles, entre eles, falando o urdu, né? Que é o idioma que se fala no Paquistão. E é muito difícil. E você sabe que, às vezes, para fazer reuniões, que eu era intérprete ali, né? Para fazer reuniões com empresas daqui do Brasil, eu sempre era chamada. Então, eu tinha que fazer inglês com a Calunga ou qualquer outra empresa eles são muito bons em papéis, canetas, lápis, essas coisas.
junto com eles ali em inglês. Às vezes eu falava, acho melhor ele falar urdu e a gente tentar entender, porque eu, de verdade, eu não estou entendendo o que ele está falando. Então, eu tinha que combinar antes para chegar na reunião e não acontecer de uma negociação sair errado por conta daquele... Um perigo, né? Imagina, né? Quantas negociações não deram, não digo o cara com você, não, óbvio, mas quantas não deram problema por conta justamente dessa questão do idioma. Agora, me fala uma coisa, você falou algo aqui logo no comecinho, e eu já te aviso que é assim, gente, ordem cronológica, a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Você falou que trabalhou muito em outras escolas, até ter a sua. Quando é que começa a trabalhar, quando é que você começou? Resolveu, deu um estalo, falou, vou dar aula de inglês. Então, eu sempre tive uma dificuldade muito grande com o inglês. Inglês, para mim, era meu tendão de Aquiles, sabe? Eu queria fazer medicina, eu queria ser médica, e eu entendi que para eu ser uma excelente médica, eu ia precisar ter acesso a conteúdos direto da fonte, e a fonte é inglês. Não tem como. 90% do conteúdo da medicina está em inglês. A gente pode esperar ter uma tradução, que é até uma tradução rápida, mas as primeiras liberações, as primeiras coisas que eles fazem são em inglês. E eu precisei buscar o inglês. Então, eu estudei em algumas escolas que, para mim, não resolviam mesmo. Era inglês em inglês, eu imaginava japonês em japonês, aquilo russo em russo. Eu falava, caraca, eu não tô entendendo nada. E eu falava, não é possível, cara, isso tá acontecendo. Eu sou tão boa comunicadora, por que eu consigo essa merda desse inglês? E isso me deixava desesperada. Até que eu conheci uma professora, através de uma indicação de uma amiga, que ela ensinava inglês a partir do português. E em um dia eu entendi o que eu não tinha entendido a vida inteira. Naquele momento, eu me emocionei demais, e parece que foi propósito mesmo, porque eu olhei ali e falei assim, eu vou transformar vidas, mas não através da medicina, eu vou transformar através do inglês, eu vou ser professora. Imagina para eu chegar em casa e falar, eu não quero mais fazer medicina, muito obrigada, barata, faculdade, baratíssima, eu vou fazer letras, tradutor e intérprete, e eu vou ser professora. Só que na cabeça das pessoas, e na minha, naquela época, o que é um professor? O professor é aquela pessoa que trabalha numa escola do governo, que trabalha numa escola X ou Y, que ganha ali, naquela época, R$6 a hora aula. Então, como que eu ia sobreviver? Então, uma das maiores preocupações ali minhas eram essa. Até eu quebrar essa crença, isso foi muito, muito desafiador para mim. Porque eu achava que professor ganhava muito pouco. Então, Aí meu pai, um dia, meu pai já falecido hoje, ele virou para mim e falou assim, você quer ser professora? Eu falei, quero ser professora. Já esperando que ele me matar. Eu falei, mas dane-se. Aí ele falou assim, então tá bom. Então seja a melhor professora que você puder. Porque senão você vai se arrepender muito. Você consegue ser uma excelente profissional e ter ganhos altos em qualquer profissão. Se você quiser bater prego, seja a melhor batedora de prego. Se você quer ser professora de inglês, seja a melhor, mas a melhor do mundo. Você tem que se destacar, as pessoas têm que saber quem é você e você tem que ensinar muitas pessoas. Eu tomei isso, poucos anos depois ele morreu, mas eu trouxe esse ensinamento dele para a vida. Eu acho que até por isso que eu me destaquei tanto na minha profissão, porque eu sempre acordo e vou dormir pensando o que eu posso melhorar para amanhã minha entrega ser maior e o aluno ter mais resultados. Olha que louco. E qual foi você lembra a primeira escola que você trabalhou? Aqui assim, se você quiser dar nomes, aqui assim, à vontade, zero estresse. Não tem problema. Então, olha, você me patrocine, tá? Me patrocine. Não, então, eu lembro. Eu nem era formada ainda, eu estava em nível intermediário. Isso era 2003, o ano. E eu falei assim, eu preciso dar aula de inglês. Porque quem ensina, aprende 2 vezes. Só que eu não falo inglês ainda. Então, eu preciso dar aula de inglês no nível intermediário. Eu posso ensinar aqueles que estão atrás de mim. E eu fui mandando currículo para todas as escolas de inglês que eu conhecia do bairro. Mandei o CNA, CCA, todos eles me chamaram. Só que na entrevista que eu fiz no CCA, eu fiz uma redação, era para fazer só uma redação. A entrevista era uma redação. Eu fiz uma redação implorando para ser contratada. Que eu aceitava trabalhar até de graça. Eu precisava ganhar repertório, eu precisava ter musculatura para ser uma boa professora. Eu sabia que isso era com o tempo. E aí eles me contrataram a R$6 a aula, naquela época, em 2003. E eu comecei a dar aula. Eu trabalhava o dia inteiro de professora de inglês, eu acho que eu ganhava R$600, porque era muita aula mesmo, com R$6 a aula, você tem que trabalhar que nem um maluco. Ganhei uma bolsa para fazer faculdade, numa faculdade particular aqui em São Paulo, uma bolsa parcial, e aí pagava a faculdade e era isso que eu fazia, dava aula de inglês e fazia faculdade de tradutor e intérprete, só. Depois eu fui entrando em outras escolas, eu trabalhei em quase todas as escolas que você pode imaginar que existem nesse São Paulo aqui. Eu trabalhei em muitas escolas. Então, eu começava a entender o que era melhor em cada uma delas
e aquilo que eu achava que era groselha para manter o aluno dentro da sala de aula, eu removia. E eu fui construindo uma ideia do que era metodologia, aprendi muito disso na faculdade também. Eu fui construindo o meu próprio método, né? E aí, isso foi só em 2012, a gente está falando de 2003 até 2012. Em 2012, depois que meu filho nasceu, maternidade muda muito a gente como ser humano, você se torna muito mais poderoso, né, autoconfiante, porque você tem que educar um ser humano, você faz qualquer coisa. Sim. Em 2013, 2014, 2013, acho que 2014, eu saí de um trabalho que eu tinha de diretora comercial numa empresa e falei, eu vou dar aula de inglês. Só que eu só tinha R$600. Eu falei, como que monta uma escola com R$600? Aí todo mundo, vai no banco, faz empréstimo. Eu falei, pô, fazer empréstimo para começar um negócio? Eu vou começar devendo. Vou ter um sócio por anos enquanto eu estiver aqui pagando aquilo. Eu falei, quer saber? Eu vou começar com o que eu tenho, eu vou procurar uma sala. E tinha uma aluna, que eu dava aula em casa, né, nessa época. Uma das alunas, a mãe dela era dentista. E ela falou assim, Carol, minha mãe tá alugando uma sala lá no consultório dela, é a sala do fundo. Você não quer ver lá? Eu falei, olha, já é bom, né? Quando eu cheguei lá para ver, a sala estava derrubada, assim, caída, mas eu falei, olha, 12 metros quadrados, eu consigo botar umas mesinhas aqui e ver o que eu faço. Com R$600, eu não sei se eu vou conseguir muita coisa. Só que eu falei assim, eu tenho força de vontade e tenho o quê? Conversa, lábia. Isso aí ninguém, eu cheguei aqui sozinho, não tem como dar errado. Cheguei na dentista e falei assim, Mará, você tem outros 2 filhos, né? Além da Mari, que faz aula comigo. Você não quer que eu dou aula para eles e aí você isenta o aluguel para mim? Porque o aluguel aqui já é 800. Você abate, eu não pago o aluguel para você, mas eu dou aula para seus 3 filhos. E eles não precisam pagar. Pô, aula particular por quase R$250 é muito bom. Sim. Aí ela falou assim, fechou. Combinado. Então eu já comecei e continuei com os meus R$600. Aí eu falei, tô bem, tô positiva aqui. Só que mas eu preciso arrumar essa sala, né? Eu preciso pintar, a parede tá toda mofada, o piso é chão de barata, cor de barata, não dá, eu tenho muito medo de barata, eu preciso resolver isso aqui. Pedi pro pedreiro, um pedreiro amigo da minha avó na época, o seu Nelson, eu falei, seu Nelson, é o seguinte, eu sei que o senhor tem uma filha que está estudando administração, você sabe que ela vai precisar de inglês, né? Se eu ensinar a tua filha, você bota o piso pra mim? Nem a pau. Juro. Ele, eu ponho, mas essa aqui precisa de inglês, foi seu Nelson, o senhor tá investindo alto nessa faculdade dela. Inglês. Ela vai precisar do inglês, porque senão, todo esse dinheiro que você vai investir na faculdade dela, não vai ter retorno. Eu ensino ela até ela formar, e você põe para mim aqui o piso e pinta a parede para mim, seu Nelson. Seu Nelson topou. Eu fui na loja, na Leroy, comprei um piso que era bonito e barato. Perfeito. Parcelei no meu cartão de crédito universitário, coloquei o piso e ficou muito legal. Comprei umas cadeiras de plástico, daquelas de bar, assim, porque era o que dava, porque cadeira universitária, cada uma custa 150, R$200, não ia ter para fazer aquilo naquele momento. Aí eu falei, gente, aqui vai nascer a minha escola, começa daqui, isso vai dar certo. E eu fui panfletar no metrô para achar aluno, porque metrô, né? Que é quando a pessoa está vindo mais cansada e mais indignada com o estilo de vida que ela leva. Tá pé da vida. Tá pé da vida. Ali a transformação é maior porque a dor dela é maior também. Então eu fui panfletar no metrô, pus para os panfletos, um aluno meu que tinha uma gráfica fez em troca de mensalidade, então também não precisei pagar. E aí eu tinha 8 alunos ali. Daquele ano, eu fui de 8 a 80 alunos numa sala de 12 metros quadrados. Olha que demais isso, hein? Eu comecei a empreender com R$600. E assim, eu super recomendo, porque eu entendi todas as etapas do processo. Quando a gente quer empreender, Paulinho, e a gente quer começar com um negócio muito grande, a chance de dar errado, por isso que a estatística, né, a taxa de mortalidade das empresas nos 5 anos primeiros é muito grande. Porque elas normalmente começam com uma dívida com o banco, com uma dívida tipo de tirar um saldo que ela já tinha, um dinheiro que ela ia precisar. E ela não entende de todas as fases do processo, porque ela já quer começar grande, então ela já tem funcionário, ela já tem despesa, ela já tem que ter uma receita muito alta. E é difícil você ter uma receita muito alta nos primeiros meses. Por isso que as empresas acabam, né, é gestão isso, elas acabam quebrando logo nos primeiros 5 anos. E aí eu falei, olha, agora eu preciso resolver isso aqui. E eu tinha um aluno que hoje, né, é meu noivo, inclusive, ele falava assim para mim, não faz sentido você, com todo esse poder pessoal, esse método maravilhoso, trabalhar aqui numa sala de 12 metros quadrados num fundo de um dentista. Nada contra, mas você precisa expandir teu negócio. E outra, olha o que está acontecendo. Esse olha o que está acontecendo, ele se referia à questão que é assim, as pessoas faziam fila para estudar comigo. E na sala só cabia 12 pessoas. E algumas... O negócio já pedia um espaço maior. Falava assim, eu pago metade e assisto de fora, da janela. Ô, louco. Eu deixava a janela aberta,
e a pessoa do lado de fora, no quintal, assistindo a aula para ter acesso ao método, para ter acesso aquilo por uma mensalidade mais barata. Era surreal. Então, eu tinha 20 pessoas numa turma, numa sala que cabia 8, 12. Eu tenho foto disso, é surreal. Demais isso. Aí ele falou, vamos para um lugar maior. Eu falei, mas eu não entendo nada de obra, eu não sei se eu tenho dinheiro para um arquiteto ainda, eu comprava muito pouco na época e tal. Aí ele falou assim, a gente vai se virar, vai fazer dar certo. Eu tenho certeza. E aí você leva essas pessoas para lá, e aí assim a gente, um ano depois, assim, quase, né? Foi quase um ano entre essa primeira conversa, a gente montou a nossa primeira unidade em São Paulo. A ideia era expandir franquia na época. E muitas pessoas grandes começaram a entrar de olho na minha escola, porque elas falaram, que isso? O que é Bifester? Eu estava de frente para uma escola de inglês e do lado de outra. Quando eu fui procurar o ponto, eu não percebi isso. Tá. Então, eu podia ter quebrado ali no primeiro mês, porque as pessoas estavam em escolas de nomes ali, né? Uma era, acho que era Rockefeller, e a outra era Skill. As duas hoje não estão mais lá, né? Mas eu falava assim, gente, eu nem olhei o ponto, e agora? Que loucura, eu só gostei de imóvel pela energia, olha que maluca, eu não sei nada de administração. Mas é meio isso, às vezes é o feeling. É o feeling, é o feeling. A gente tem que confiar no nosso feeling, porque você gosta de saber muito, ser leigo às vezes é uma benção, sabe? Sim. E aí, Paulinho, o negócio bombou, Paulinho, bombou. Era gente do mundo inteiro mandando e-mail, querendo franquia, querendo não sei o que. Eu falava, gente, não. Mas, o que eu entendia naquela época, Paulinho? Eu via que cada vez mais as pessoas estavam migrando para a internet. Eu observava o comportamento dos meus filhos. Eu via que nesse meio tempo, eu já tinha tido outra filha. Eles não saíam do celular. Eu falava, cara, eu não sei se negócio físico para educação vai ser o futuro desse negócio aqui. Eu acho que a gente tem que ir para o digital. Esquecer esse negócio de franquia, que é uma puta dor de cabeça para mim, e ir para um negócio que é digital, onde a escala é infinita. Eu falava isso porque eu tinha visto essa frase em alguém falando, achei bonito, mas eu não sabia o significado de escalabilidade infinita. Quando eu comecei na internet, olha, você não está entendendo. Fenômeno. Eu não esperava. As pessoas me procuravam e queriam fazer aula, e as turmas abrindo, e professor tendo que contratar professor, replicar método. O que eu fiz? Primeiro eu cresci, depois eu me organizei. Só que para esse processo acontecer, eu precisei enlouquecer de trabalhar, porque eu trabalhava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Era full, nesse momento é full mesmo, né? É tudo, eu acho que é tudo uma questão do que você está vivendo, o teu momento de vida mesmo. Tem horas que, infelizmente, você vai ter que trabalhar mais porque você tem um propósito, tem horas que você vai trabalhar menos porque o teu propósito é mais voltado para tua família, né, para os teus entes queridos, para as pessoas que fazem diferença na tua vida realmente, assim, uma diferença mais emocional. E aí eu comecei a ver que eu precisava escalar realmente na internet cada vez mais de outra forma. E assim a gente foi até você me conhecer aqui hoje. É que é esse sucesso. E me conta uma coisa, quem foi o primeiro famoso que te procurou? Lembra? Lembro, claro que eu lembro. Foi a Dani Bolina. Dani Bolina. Beijo pra Dani Bolina. Beijo, Dani, maravilhosa. Hoje ela mora em Nova York. E foi muito legal, porque ela veio de indicação de uma aluna que eu tinha na época. E foi muito legal, que ela falou assim, vou te indicar minha professora, ela é muito boa e tal, não sei o quê. E aí a Dani começou a fazer aula comigo. A Dani tinha uma visibilidade muito boa na internet naquela época, ainda tem, mas ela me indicou e aquilo foi muito legal. Logo depois da Dani Bolina, a Tatá Staniek e o Cossielo, não sei se vocês conhecem, eles são gigantescos, e de um coração, são pessoas eu sou tão grata a eles, que Deus dê 30 vezes mais de tudo que eles têm. A Tatá achou um anúncio meu na internet, viu um anúncio, um vídeo, alguém postou, sei lá, alguma coisa assim, e me procurou, falou, ó, eu e meu marido, a gente está indo para os Estados Unidos, para o Canadá, e a gente precisa fazer aula de inglês, e tanarã, e tanarã. Eu lembro que na época tinha 4 milhões de seguidores, eu já tenho 10, o Júlio tem quase 30 milhões. Júlio é absurdo. Eu participei do programa deles lá do Esporte Total, lá na Rede TV, lá, fiz uma participação, ainda quando eu estava como atleta ainda. Ah, então, você tá vendo? E eles são maravilhosos, são de uma humildade. Olha, são pessoas que eu desejo que sejam os maiores da internet de verdade. Assim, eles e outros que depois eu venho falar para você que Deus sempre colocou as melhores pessoas no meu caminho, viu, Paulinho? Isso é muito verdade, tá? A energia a gente atrai, a gente vibra, né? E atrai aquilo que a gente vibra. É muito louco isso. E aí, essas pessoas me divulgaram na época. Eu não tinha como atender a demanda. Eu tive que contratar uma pessoa e falei, você me ajuda a responder? A responder. 40 mil mensagens de novos clientes que eu tenho aqui. Como você de um dia tem que, no outro dia, atender 40 mil pessoas?
eu não tinha perna, braço para isso, dá. né? Eu não tinha nem, não tinha. Eu não tinha mesmo. Não e aí eu tinha. comecei a falar, gente, eu preciso fazer um curso que seja um curso que já seja gravado para aproveitar esse boom e depois eu vou organizando isso com cursos onde a pessoa tenha mais experiência comigo, né? E aí a gente foi, só que assim, aí uma vez a Veja veio me entrevistar na minha casa, eles marcaram uma entrevista, foi super legal e tal, e falaram assim, você quer a teacher dos famosos? Aí eu falei, gente, eu não era, mas agora eu sou. Eu gostei de teacher dos famosos, mudei até o arroba. E aí depois eu conheci o Tami Miranda, ele um dia, eu vi que ele ia ser pai, e eu falei, cara, eu gosto tanto do Tami e não sigo ele no Instagram. Quando eu fui clicar no nome dele, tava assim, follow back. Eu falei, ele me segue. Oh. Eu fiquei muito feliz. Falei, aí eu marquei ele e falei, cara, o Tami me segue, eu tô muito feliz. Aí ele, linda, eu tenho teu curso, eu comprei teu curso, eu e minha esposa compramos teu curso. Aí eu vi a Andressa e eles já tinham comprado meu curso, eu nem sabia. Eu falei, gente, eu tô muito grande, eu não tô percebendo. Eu preciso profissionalizar isso aqui, porque meus posts eram muito amadores, assim. É que o método era muito bom, então por isso que... Sim, o método... E aí foi assim, um atrás do outro. Aí depois, do nada, tocou meu telefone, uma amiga minha, que trabalhava com uma banda, que conhecia não sei quem, que indicou a Bianca Boca Rosa. Aí o Miguel, assessor dela, entrou em contato comigo. E assim, cara, foi sendo surreal, assim, a procura, porque as pessoas começavam a me procurar, e esses famosos divulgando. Hoje, eu falei que tem uma edição do BBB que eu já zerei. Já zerou. Já zerei. E assim... Mas assim, tem uma questão, eu não sou só teacher dos famosos. Eu sei que esse nome é um nome muito legal, atrai muita gente, as pessoas querem estar perto de mim por conta disso também. Eu entendo que é uma via de mão dupla. Mas tem uma questão também que algumas pessoas acham que eu só dou aula para famosos. E não é verdade. Todos os dias eu dou aulas à noite para grupos de 100 pessoas, de 80 pessoas. Ai, eu queria até mostrar para vocês, que não sei se a gente consegue, os resultados das pessoas em 1 hora de aula. É surreal, Paulinho. Não, isso é genial. Eu vou falar que eu vou ser obrigado a fazer uma aula. Vou fazer assim, eu vou fazer uma aula e aí eu vou trazer para vocês aqui como é que foi a minha evolução numa aula, porque meu inglês é assim, é mequetrefe, o meu é mequetrefe mesmo. A gente vai deixar ele maravilhoso. Boa. A gente vai fazer isso. Olha, que eu vou falar uma coisa para você, sem brincadeira nenhuma. Depois que eu comecei a ter uma exposição, e a gente começa a ter exposição, fica um pouco mais complicado. Nas rodas de eu toco violão. E aí eu tava entendendo o que você tava falando, porque teve uma época que eu dei aula de violão. Só que eu parei de dar aula de violão porque a vida mudou, as coisas mudaram, mas eu tive a minha metodologia que eu ensinava. A pessoa saía tocando violão em 10 aulas. Em 10 aulas ela saía tocando violão. Músicas, exatamente isso. Até uma pessoa como eu que não toca nem campainha. Qualquer ser humano da face da Terra em 10 aulas saía tocando violão. Ponto. Tocando e cantando. Cantando bem eu não sei, porque eu não dou aula de canto, mas tocando, ela saía tocando bonitinho, redondinho. Arrumei confusão com tudo que era professor de violão, aí os caras foram me buscar, aí eu abortei a missão. E eu, nas rodas com os amigos e tudo mais, quando tocava no Bom Motivo, nos barzinhos por aí da vida, eu arriscava o inglês, cantar em inglês. Hoje eu não canto nenhuma música em inglês. Paulinho! Nunca. Por quê? Porque eu sei que se eu gravar alguma coisa em inglês e eu errar qualquer coisinha, nego vai me buzinar. E daí, Paulinho? A gente tá aqui pra errar. Abraça a sua vulnerabilidade. Qual o problema? Mas aí eu não quero essa buzinada não. Por isso que eu vou fazer a aula com você, pra não ter essa buzinada, entendeu? Pra ninguém me buzinar. Mas essa buzinada também é boa? O nome já diz, né? Também tem buzz marketing, né? Porque não, sim, é bom ter os haters. Buzina. Porque, falou uma pronúncia errada. Nossa, gente, a gente conhece uma moça do BBB só porque ela cantou inglês do jeito dela. E Arno, Solange, todo mundo lembra. É verdade. Porque ela fez uma coisa que era negativa, né, diante dos olhos das outras pessoas, não do meu, porque eu acho que você tem que se expressar, não importa, né, você tem que ser feliz. E ela bombou. Quantas pessoas você lembra do Big Brother 1, 2, 3, 4, 5, 10? Nenhuma. Mas aquelas que fizeram a Tina, por exemplo, né? Olha o que ela... A louca da casa naquele momento. Hoje é uma super empresária, arrasa, mas ela fez um papel ali, ela desempenhou um papel ali de uma maluca. Sabrina Sato, que parecia, né? Nossa, ela é tão burra, ela é inteligentíssima. Sabrina é demais, que isso. A Japa é perigosa de inteligente. Eu vi ela ontem no programa da Tata Werneck,
esqueci o nome do programa, Lady alguma coisa. Lady É Night. muito legal, engraçadíssimo. Esse mesmo, muito engraçado. Ela é genial, a Sabrina, eu sou fã dela, eu copio. Você sabe que eu tenho até uma tatuagem igual a dela, porque de tanto que eu gosto dela, né? Sério? Ai, Sabrina, me Vamos desculpa. fazer um relato Não, aqui. Sabrina Sato, que quase me atropela no estacionamento da Jovem Pan uma vez. A Japa quase me atropelou. Tinha uma empresa lá no mesmo prédio da Jovem Pan lá. E eu descendo para ir buscar minha moto, eu passei, mas na verdade eu seria o culpado, porque eu passei ali no estacionamento na parte onde não deveria. E por sorte a Japa estava esperta e não me atropelou, mas por pouco. Sassá lembra disso. Uma vez eu cruzei com ela, a gente falou sobre isso, ela lembrou. Ah, então era você que eu quase matei. Foi quase eu. Mas ela é A Japa é maravilhosa. impressionante, ela é super mega inteligente, mega inteligente. Genial, e se ela não fosse, ela não teria chegado naquela época onde ela chegou hoje. Porque hoje a gente sabe que tem muita gente que realmente ganha visibilidade porque nasceu com a estrela, porque cocria, mas porque não deveria. A gente dá visibilidade hoje para cada coisa idiota que você fala, não acrescenta em nada. Mas são pessoas que têm visibilidade, que cocriam aquilo, e eu acho que isso é muito importante, elas merecem, tá? Existe um propósito maior para tudo aquilo. Agora, na época da Sabrina, não se tinha visibilidade se você não fosse extremamente inteligente, você lutava pelo teu espaço. Hoje, não. Hoje você faz uma dancinha no TikTok, você faz um negócio aqui, viralizou. Quanto menos inteligência cognitiva uma pessoa apresenta, me parece que mais sucesso ela vai fazendo. Lógico, a gente tem tudo, de tudo. Toda generalização é boa. Tem muita gente inteligente e maravilhosa estourando na internet. Mas a gente vê umas coisas, um pessoal dando visibilidade para umas coisas que são até negativas, coisas ruins. Exemplos péssimos, entendeu? Mas naquela época da Sabrina, o papel era bem difícil. A Sabrina é maravilhosa, eu adoro ela. Sem falar o lutar já pelo posicionamento, por ser mulher, já só por isso. E aí chegar onde chegou, aonde chegar onde vocês chegaram é louvável. Sim. Você tem ideia de, não quantos alunos tem hoje, mas quantos já passaram já contigo? Tenho ideia. A gente fez uma conta esses dias aqui, já foram mais de 36 mil pessoas. Nossa Senhora. Não é 1 milhão ainda, mas é 36 mil pessoas. Ainda, né? Ainda, mas nossa. É que a gente no começo, a gente não tinha esse volume tão grande para atender todo mundo. Mas se você for ver, a gente dobrou o número ano passado. Então, a gente, numa progressão, a gente está sempre, né? Pensando em estatísticas, que às vezes é por cima, assim, abaixo, né? Nos meses, no final de um ano, por exemplo, a gente sempre cresceu. E no ano passado a gente dobrou. Na pandemia, a gente teve o primeiro, né? A pandemia foi surreal nessa época. As pessoas parecem que só queriam estudar inglês. Foi difícil, assim, para atender todo mundo. Mas eu adorei. E aí, o ano passado, a gente teve um boom muito grande. A gente dobrou aí nosso faturamento. O número de alunos não dobramos, mas dobramos nosso faturamento. Isso foi muito importante, foi muito expressivo dentro daquilo que a gente esperava. Então, a gente consegue hoje investir mais em outras tecnologias. Agora mesmo, antes de falar com você, eu estava numa reunião com a minha equipe, coordenador pedagógico, gerente, a gente resolvendo, atualizando já o material que tinha sido atualizado no ano passado, e ele ficou, como pôde, ele ficou melhor ainda, porque a gente comercializa material também. Então, tudo isso, eu sou muito atenta à experiência do cliente. Tem um departamento que só cuida da experiência do aluno, né, do cliente, para que a gente possa melhorar. E que se um dia alguém teve uma experiência comigo que não foi a melhor, para que ele saiba que hoje ele pode ter uma experiência ainda melhor e voltar. Porque, para mim, é mais fácil e mais barato no custo de aquisição do cliente manter o cliente que eu já tenho do que trazer os novos. A gente sempre quer trazer novos, mas manter aquele que eu já tenho para mim, uma estratégia muito interessante. Até porque demanda uma energia, se bem pensada e bem trabalhada, uma energia muito menor, porque você já tem. Então, você reter ali... Eu quebro menos objeções. Sim, do que você ter que fazer ações para buscar novos. Né? E você acaba mantendo a fidelidade, que é importante. Sim, se você buscar sempre novos e você não manter aqueles que você tem, no final, a conta ela acaba que não fecha, você fica sempre no mesmo faturamento, né? O que não é interessante para a gente, pensando que todo mundo hoje vê a internet como um caixa eletrônico. Então, para que a gente consiga alçar voos mais altos, a gente precisa também ter melhores experiências para estar sempre superando os nossos, não acredito muito em concorrente, mas esses outros produtos que a gente tem no mercado, as outras demandas que os cursos exigem, né? É que, na verdade, quando você dá esse exemplo do concorrente, hoje,
Hoje, vamos ser sinceros, que assim, hoje a gente concorre com tudo. Com tudo. É, O curso de inglês vai concorrer com a academia, que vai concorrer com a balada do final de semana, que vai... eu concordo com tudo, eu concordo com o Heineken. Sim, é isso. É exatamente isso. É Falei isso exatamente isso. ontem. Eu Falei fa... isso ontem, gente. Você falou isso ontem num post, eu falei isso ontem numa reunião com os colegas, porque eu sou fisiologista esportivo nutricional, então eu cuido da parte nutritiva da galera, protocolos de alimentação e protocolos de treinamento, né? Essa é a minha formação acadêmica. E a gente estava conversando sobre isso, que a gente tem concorrido com as baladas. Porque a Sim, galera prefere hoje em dia ir para balada do que cuidar da saúde. Embora isso tenha mudado, né? Isso ainda bem que tá mudando. Tá mudando porque a galera tá pensando em menos diversão e mais informação e cuidado, né? Então as pessoas estão se cuidando mais e estão buscando mais se formar. No caso, você vê 36 mil já passaram contigo. E o período é esse, o período de 1 a 2 anos? Que ficam os alunos, que os alunos ficam? desculpa, eu não tinha entendido a pergunta. Depende muito do tipo de curso que o aluno escolhe. Por exemplo, se o aluno escolhe Ah, começar boa, no peraí. Você falou de curso, então vamos lá. Vamos entender o negócio agora. Agora vamos entender o negócio. Vamos fazer o seguinte, agora você vai vender eu quero que você venda o peixe. Quero que vamos lá. você vai me A vender o gente, peixe. Vamos não, lá. o que a gente quer, na verdade, como que a gente vende o peixe? A gente não fala muito do curso, a gente entende a transformação que o cara vai ter. E quando ele entra ali na página, ele vê os resultados, os depoimentos, os destaques de depoimento, ele já fica impressionado. Hoje mesmo pedi para minha equipe já fazer um Reels para a gente lá bem legal, com o depoimento de um aluno que deu para a gente um depoimento fantástico. Inclusive, que já tinha morado fora e ele nunca aprendeu na primeira aula, que não tinha visto com a gente. Então, o que a gente tem hoje? A gente tem um programa de aulas individuais, que pode ser comigo, com professores da equipe. Esse programa de aula individual, ele é para pessoas que têm problemas de agenda e não conseguiriam fazer aulas em grupo, pessoas que têm objetivos de curto prazo para serem resolvidos. Por exemplo, para serem alcançados. Eu tenho uma reunião, uma entrevista, uma apresentação, alguma coisa que exige que meu inglês esteja melhorado num curto espaço de tempo, tá? Por quê? O curso ele é focado em conversação, e conversação é comunicação é socialização. Não adianta eu falar que você vai ficar melhor se você se comunicar com uma pessoa do que com várias. Já aqui, eu quebro o mito de que aula particular é muito melhor do que aula em grupo. A aula em grupo, ela atende mais, ela entrega mais na conversação, e a troca é muito rica para todos os alunos, porque um troca com o outro. O grande problema que a gente tem hoje no país, com aulas em grupo, é que as escolas pagam muito pouco em hora-aula, e a gente coloca professores, não a gente, nas empresas, Sim. professores sem experiência, sem didática, que só falam inglês, e aí quando o aluno se depara numa aula em grupo, ele não tem resultado, então ele acha que ele responsabiliza a coisa errada. Não é a aula em grupo que não funciona, é o professor que era ruim, ele era fraco ainda, ele pode se tornar um bom professor, mas hoje ele é ruim. Então, quando a gente tem aula em grupo, a gente tem uma entrega maior, a gente tem um resultado maior de conversação. E aí o aluno fala assim, mas eu sou muito tímido. Mais um motivo para você fazer aula em grupo. Porque se você é tímido, você vai estar com outras pessoas que também são tímidas, e você vai resolver o problema da timidez. Uma das minhas formações é neurolinguística, e dentro da neurolinguística a gente trabalha muito com ressignificar comportamentos, mudar, que todo mundo pode mudar, tá? Se uma pessoa é capaz de fazer uma coisa, todas as outras também são. Então, quando o cara é tímido e vai buscar uma aula individual, o que acontece? Ele continua com mais conhecimento. Resolveu o problema dele? Não resolveu. Ele não vai falar inglês com outras pessoas, porque na hora que o cérebro dele se acostuma com o professor, ele vai falando até uma coisinha ou outra. Quando ele vai falar com outra pessoa, já era, ele trava. Trava por quê? Porque ele não trabalhou a raiz do problema. Ele foi só na folhagem, no que é secundário, e não é ali que a árvore cresce. Então, a gente tem cursos em grupo comigo, tá? Com os professores da equipe, que a gente tem um modelo regular, 2 vezes na semana, para quem não tem pressa, e quem quer aprender para ontem, fazer o intensivo. No intensivo, você tem, em 2 meses de curso, o que você teria em 2 anos de qualquer escola. Garantido, não te devolvo o teu dinheiro. Olha que demais isso. Então, eu consigo em 2 meses... E esses 2 meses... são 5 vezes na semana, 4 vezes? Não, são 3. Antes eram 4, e a gente reduziu para 3 para minimizar o número de faltas. É mais fácil você se comprometer 3 vezes na semana do que 4. Então, eu consigo trazer mais resultados para mais pessoas. 3 vezes na semana, 1 hora cada aula, comigo ao vivo. Só que você está comigo ao vivo, você levanta a mão na hora que você tem uma dúvida, eu e a minha equipe, porque tem outras pessoas que estão comigo ali, que são os angels, que eles dão todo o suporte, vão no chat, tira dúvida, entra nas salas individuais. Os caras são fantásticos. Que demais. Toda a equipe minha é treinada por mim.
E ali, a gente consegue já resolver o problema das pessoas por pelo menos aí 2 meses. Terminei essa primeira fase, para onde eu vou? Que é uma dúvida muito latente nas pessoas hoje. Você vai para o pré-intermediário. Pré-intermediário são 3 meses e meio, 4 meses. Depende da época do ano, porque às vezes cai muito feriado, eu estendo um pouco mais. O aluno do pré-intermediário, ele vai fazer 3 vezes na semana, 1 hora cada aula, comigo ao vivo também. A gente vai estar junto. Nossa, Carol, mas hoje as pessoas, o que mais me fazem, a pergunta que mais me fazem, você chegou tão longe, você ainda precisa dar aula? Eu amo dar aula, está de acordo com o meu propósito. Eu tenho outras 3 empresas e eu ainda consigo colocar tempo para dar aulas de inglês. Por isso que eu pego grupos grandes, claro, mas dar aula de inglês é uma coisa que está muito relacionada com o meu propósito de vida. Então, às vezes eu estou meio chateada com alguma coisa, é raro, mas às vezes acontece. Eu entro para dar aula, eu saio, parece que eu estou num Venvance. Eu saio outra pessoa. Muda tudo, né? Mas eu vou ser sincero com você. Como você formado em neurolinguística também, se a pessoa tiver um mínimo de senso de PNL e prestar atenção nesse bate-papo nosso aqui, ela vai entender a paixão que você tem por dar aula de inglês. Aí chegamos fiz só um parênteses para aproveitar e você poder tomar sua água também. Aproveitando. Então, chegou no pré-intermediário, ficou nessa janela de 3 meses, ou estende um pouquinho mais, caso tenha mais feriados. Sim. Sair do pré-intermediário, vou para o intermediário, seria isso? Vai para o intermediário, mas a gente faz a formação completa. Ali você já teve certeza da nossa entrega, do quanto a gente atende, e aí você não tem mais dúvidas. Então, eu posso te vender, em vez de em pacotes agora, eu vou te vender a formação completa. Você vai comprar ali por um valor mais acessível do que se você fizesse dividido em módulos, o intermediário, o avançado e já um curso de conversação emendado. Dentro desse programa, a gente tem avaliações de feedback individualizado. Feedback, porque feedbacks não tem plural, tá, gente? Não consigo não dar essa dica, porque eu mais escuto feedbacks. Por favor, repete essa dica, então, por favor. A palavra feedback não tem plural. Não tem plural. E às vezes eu escuto feedbacks, e até eu tenho vontade de falar, porque a gente tem o S como marca de plural, né? Ela gosta assim, às vezes, falar, né? Soltar um... Não, feedbacks, não. E aí, se algum dia eu falei alguma vez, me perdoe, mas feedback não tem plural. Então, ali a gente tem reuniões de feedback individualizado, onde as pessoas fazem uma avaliação, né, uma avaliação proposta pelo grupo do pedagógico, e ali a gente conversa com um por um, explicando tudo aquilo que ela aproveitou até ali, tudo aquilo que ela tem que melhorar para a próxima etapa, o que vale a pena ela trabalhar, se vale a pena ela fazer algum outro tipo de curso que a gente ofereça, como de conversação, vocabulário, memorização, coisas que vão ajudar ela, para ela chegar no final com a melhor transformação possível, porque a transformação tem que ser diária. O que acontece muito, Paulinho, é assim, todos os alunos que fazem o curso até o final, eles têm um desenvolvimento surreal, incrível. Só que eu também estou lidando com o ser humano, e o ser humano, por natureza, ele é procrastinador. Isso é um fato. Então, se ele começa a permitir que a autossabotagem seja algo maior do que a vontade dele de aprender inglês, esse cara vai se perder no meio do processo. A gente faz de tudo, a gente pega na mão da pessoa. Mas é claro que ainda existe, sim, uma responsabilidade que é do aluno e que a gente não conseguiu pegar para a gente ainda. Lógico. Responsabilidade, autorresponsabilidade, a palavra diz auto, não tem nem como ser minha. É só dele mesmo. Não tem como eu operar um milagre na vida das pessoas, né, através de um dom divino que Deus me deu, se a pessoa não se propor a estar ali e fazer o mínimo, é o mínimo, ela não precisa fazer o máximo, tá? Ela precisa fazer o mínimo, que é estar nas aulas presente. Acontece que às vezes, já aconteceu algumas vezes com a gente isso, a pessoa vai largando no meio, aí quando chegar no final, viu que não viu nada, e aí ela vem procurar a gente, o que a gente pega? Pega o saldo daquilo que ela tem ainda e coloca ela numa outra turma para que ela volte e retome. Então, a gente está ali com ela até no processo de o que eu vou fazer agora? Parei, perdi, preciso voltar. A gente está em todos os processos. Vocês seguram a mão mesmo e vai até o final, né? Até demais. Às vezes a gente entra em reuniões aqui com um corpo docente, que a gente fala assim, nem sei se a gente pode falar corpo docente para professores de inglês, né? Porque a gente, nem todos ali têm licenciatura e tal, mas enfim. Mas pode, tá aqui no TalkTalk, pode. Eu tenho licença poética, eu falo, e se eu puder, me julgue, sociedade. Aí a gente fala de grupo de professores, vamos falar mais fácil aqui, grupo de professores ali, que a gente talvez pegue demais na mão do aluno. E isso é a mesma coisa que mimar muito um filho. Ele não gera autonomia. A gente está trabalhando muito isso nas nossas reuniões, de uma forma de a gente fazer o aluno também ter autonomia.
né? Ele ter decisões, porque senão a gente fica o tempo todo dando a mão pro cara. E às vezes o cara, ele tem um ganho secundário muito grande nisso. Ai, me acolhe, eu sou um vítima, coitadinho, meu Deus do céu, todo mundo me dá mão. Também tem que querer também, né? Também tem que querer, né? Por favor. Você não vai pagar. Eu entendo isso. E é legal vocês terem essa preocupação em analisar isso, que contrário a muitas academias, e aí posso falar com muita propriedade, que elas torcem para que isso aconteça. Elas torcem que o aluno vá lá, pague o plano anual e não vá. Porque ela deixa uma vaga aberta para um outro. A gente ganha recorrência mesmo, assim, na ausência daqueles que não vão. O legal de vocês é pensar assim, não, peraí, eu não quero só mais um número aqui, eu quero que essa pessoa consiga atingir o objetivo. Isso é muito legal, vocês estão de parabéns com isso, assim, eu tô falando mesmo, assim, de verdade. Obrigada, porque eu quero que o aluno aprenda e fale bem de mim. Isso que é isso é o melhor marketing que existe. Nessa dos cursos, eu acabei, eu ia fazer uma pergunta e acabei não passando batido. Vamos imaginar o seguinte, eu estou mesmo para em breve estar entrevistando o Mr. M. Ai, que legal! Em breve teremos Mr. M aqui. Mr. M só em inglês. Aí é o seguinte, se eu quiser fazer aquele show de entrevista com ele, eu consigo na sua escola um socorro para isso, então? Consegue, a gente vai montar um plano de aulas focado para a tua necessidade. Você vai explicar, na primeira aula, feita uma entrevista com o aluno para a gente entender por que ele escolheu o aula individual. Lógico que tem alunos que são teimosos, escolheram que são tímidos, eles têm um mindset muito fixo, não tem um mindset de crescimento. Então, até ele entrar num processo de estar pronto para me ouvir, ele precisa bater cabeça, e tá tudo bem. Então, fazer o quê? Eu não consigo, né, fazer... Aula em grupo é muito melhor, putz, é muito melhor. Não, e para mim, como gestora, se ele estiver ali na aula individual, ele vai pagar muito mais. Sim, para você seria muito melhor, mas não... E outra, a maioria das vezes da aula individual não sou eu, né? São os professores da equipe. Então, nem a minha hora ele vai precisar. Mas, enfim, aí o que acontece? A gente tá ali, ele só precisa do meu método, só para deixar isso aqui. O método é meu e os professores são treinados por mim. A gente tem a patente desse método, a gente tem tudo feito dentro da legalidade, né? Para que se alguém pegar o método e usar com qualquer outro lugar, qualquer outro aluno, sem a nossa autorização, a multa é altíssima. A pessoa acaba com a vida dela, é melhor ela nem fazer isso. Nem pense. A gente fala isso, e a gente vai mesmo atrás, porque não pode. Não pode. Patente é patente. Entendeu? Não pode. Você criou, é seu. Não. Pra gente. E aí, o que acontece? A gente faz uma reunião com você, uma primeira aula, você é uma entrevista, onde a gente vai entender toda a tua necessidade, o teu nível de inglês, e a gente vai traçar um programa de aulas para você. Dentro desse programa de aulas que a gente traça para você, vai ser tudo focado para o teu objetivo, para a tua necessidade. Você tem metas. Então, por exemplo, a cada 6 aulas, você tem que apresentar um resultado. Não foi satisfatório, o professor achou que não deu, ele não vai te esculachar, ele com muito jeito, né? Muito carinho, pelo amor de Deus, falar que você não merda. Não. Vai falar seu Zé Ruela, vem cá, toma. Muito tato, ele vai falar que você não fez sua parte e vai dizer que você precisa melhorar. Agora, se você fez sua parte, ele vai te ajudar ainda mais a fazer de outra forma, porque várias coisas têm várias formas de serem feitas. E aí, a questão é, você tem que alcançar o seu objetivo. Entendeu? Isso é uma responsabilidade, um compromisso nosso com o aluno. Ó, nós vamos armar, eu vou fazer um compromisso aqui com o meu público, com todos que estão nos assistindo, nós vamos armar isso daí, porque não é só a Mr. M, tem um bocado de gente aí me buzinando lá de fora, a galera que me acompanhava das competições e tudo mais, querendo participar, e eu fico com essa trava minha de não querer botar o inglês para rodar, porque o espanhol, vambora, vamos falar em italiano, vambora, vamos aí. Agora, o inglês eu dou a travada, então a gente vai destravar com o seu método. A gente destrava assim, a gente trabalha com o seu método. A gente vai entender por que você trava. Eu também queria entender. Não, tem várias coisas. Uma das coisas muito comuns, a coisa mais comum que acontece entre as pessoas que travam, é que é o seguinte, quando eu estou falando inglês, eu estou colocando em risco todo o capital social que eu construí no decorrer de uma vida. Isso. Mas você sabe que se for para falar, desculpa, tio, sabe que se for para falar, que nem nesses dias tem no prédio do que eu moro, tem um turco passando um tempo. Airbnb. Tava passando tempo ali. Não, nem Airbnb, tava com uma parente ali. Okay. E ele tava na piscina largadão lá e tinha uma turma toda na piscina. Eu falei, vou chamar o pessoal pra vir pra cá, né?
Ah, ele não fala inglês, ele não fala português, ele só fala inglês ou turco. Eu fui lá, eu sentei com ele e conversei com ele em inglês. Bati um papo com ele. Do meu jeito, eu entendi e ele me entendeu. Nos entendemos do nosso jeito. Onde eu falo que eu travo é se eu tiver que expor. Aí eu travo. Sim. Por quê? E se tivesse brasileiro ali com você? Não, até tinha. Tinha outro? Tinha outros brasileiros, tinha brasileiro que falava inglês, bem pra Quando a caramba. pessoa fala só com alguém que fala inglês, ela fala bem. Mas se tem outros brasileiros, ela, por uma questão de julgamento, ela fica com medo de estar sendo julgada. Lógico, você sabe que quando você vai gravar aquilo e vai expor aquilo, qualquer erro que você cometer, de uma proporção pequena, vai ficar gigantesco. Você sabe que as pessoas estão esperando que você cometa um erro para elas te encherem o saco. Mas tem uma coisa, quem tem esse tipo de comportamento, pode ter certeza que não são pessoas que estão onde você quer chegar. Eu não sei os seus objetivos, mas eu posso te garantir isso. Porque gente grande, gente feliz, gente bem-sucedida, não olha para baixo. Ele sabe que se ele olha para baixo, ele vê alguém subindo, ele vai dar a mão e ele não vai criticar o que está fazendo, porque ele sabe qual foi a caminhada que ele teve para chegar até ali em cima. Então, só critica você quem faz menos do que você. E você tem que você tem que saber qual é o seu papel no jogo. Você tem que saber que qualquer crítica que você receba pode te fazer crescer, se fizer sentido, se for uma crítica que procede. Então, eu vou melhorar isso aqui. Agora, se for uma crítica que é somente por inveja, por um monte de coisas que a gente sabe que é pertinente a todos os seres humanos, todo mundo tem inveja, eu tenho, você tem, todo mundo tem, embora as pessoas não admitam, tem muita gente que tá pronto para essa conversa ainda. Todo mundo tem. Eu também tô com você nessa daí. Não, as pessoas falam que não, mas todo mundo tem. E aí, elas vão... Se elas falarem de você, elas não merecem a tua atenção. Então, você tem que saber teu quarto papel no jogo e saber onde você olha e para quem que você dá ouvidos. Eu, por exemplo, não escuto críticas de pessoas que estão abaixo de mim. Abaixo, eu digo, não quer dizer que eu sou da fundo da sociedade, da pirâmide, não. Não é isso. Entender perfeitamente. Mas se eu, por exemplo, eu vou olhar os teus faturamentos, teus ganhos, o teu relacionamento com as outras pessoas, eu vou olhar o que você faz. A importância, né? Qual é a sua importância no mundo? Deixa eu ver primeiro aqui para eu poder entender. Porque, para mim, não tem sentido escutar uma crítica construtiva ou uma falta de educação disfarçada de crítica construtiva de uma pessoa que não chegou onde eu quero chegar, porque ela não sabe que eu trilhei para chegar até aqui. Por isso que eu me cerco de pessoas, que eu sei que mesas que eu vou sentar, e eu me cerco de pessoas que eu posso realmente sentar ali com muita honestidade, com muita clareza, principalmente o meu terapeuta, que é um cara foda. Eu posso chegar e ouvir o que eu realmente preciso mudar. Agora, a pessoa vem falar, você devia fazer assim, devia fazer assado e não sei o quê. Gente, eu não deveria fazer assim. Você que deveria parar de querer dar palpite e fazer mais na sua vida. Porque fazer é mais importante do que falar do que o outro está fazendo. Então, não liga para isso. Não. Eu não ligo. Mas é legal você... Porque, assim, ó, existem algumas possibilidades, não só Mr. M, mas tem uma galera aí de... A gente tá falando hollywoodianos. Então, assim, é bacana ter... Mas é bacana eu tá bem seguro, né? Sim. Para extrair o máximo possível dessas pessoas. Por isso que eu vou atrás de vocês aí. Vamos caçar. Vamos trabalhar e a gente vai trabalhando até essas questões também. Todas as questões que permeiam a comunicação, que estão relacionadas à inteligência emocional, autoconhecimento, a gente traz também para dentro do curso, né? Isso é legal, hein? Porque tem que ser. Olha que demais. Se a tua inteligência emocional mesmo não estiver alinhada, a sua inteligência cognitiva, os seus propósitos, você não chega no lugar que você quer. Não tão fácil, ou não tão rápido como você está perdendo dinheiro. Você está deixando dinheiro na mesa, você está perdendo tempo, que é o teu ativo mais precioso. Olha que demais. Então, ó, com certeza vão ter centenas, milhares aqui que vão se familiarizar com o relato que eu dei aqui. Eu vendi o curso para você, hein, Paulinho? Hã? Eu vendi o curso para você, hein? Vou fazer uma Pix aqui. Olha que somos contemporâneos, fomos vizinhos, ó. Olha lá, hein? Olha lá. Vendi o curso aqui. Não, você conseguiu. Eu falei pra você, venda o peixe, não foi o que eu falei pra você? Aí eu vendi, né? Você convenceu. Convenceu totalmente, genial. E a gente, olha, vou falar uma coisa, como o tempo faz assim, né? Bom, voa. Não, eu sei que você, agora não acreditei. Eu sei que você tem compromisso já. Temos compromisso. Eu vou pedir pra você, encarecidamente, que arrume um tempinho na sua agenda para que a gente possa ter um bate-papo com você de novo aqui, com algumas dicas aí, a gente fazer um bate-papo com dicas para aquela galera que quer aprender sobre inglês. E aí, se você puder, a gente pensa um pouquinho antes e a gente tenta gerar um material
que a gente possa mostrar pra galera essa evolução que acontece. O que você Sim. acha disso? Eu acho Se legal, você quiser, né? a gente pode dar uma aula aqui para o pessoal. A gente pode combinar, a gente faz. Ô, louco! Eu libero só para compartilhar a tela aqui e a gente dá uma aula para o pessoal para eles entenderem a diferença do método. Só que assim, você vai ter que ter suporte aí para aguentar tudo, porque assim, quando as pessoas assistem a minha aula, elas não querem outra coisa na vida. Gente, antes eu tinha receio de falar isso, eu pensei que eu tô me achando. Não é, Deus me deu um dom. Eu vou colocar esse dom para todas as pessoas. Sim, tá certíssimo. Não, então vai ser um compromisso nosso. Nós vamos ter uma aula sua aqui no Talk Tour Night Show, que nós todos vamos assistir com afinco. Em breve a gente vai agendar, vai armar isso daqui pra vocês aqui, com certeza. Carol, combinadíssimo. É um prazer enorme falar com você. Eu tenho que te agradecer mais uma vez por conseguir o seu tempo, sua agenda é preciosa, eu sei disso. Eu também. Agradeço muito de coração mesmo você estar por aqui. E a gente a gente vai se cruzar ou num extremo ou num outro a qualquer momento desse. Combinado. Eu quero agradecer muito o convite. Paulinho, foi muito legal, você é um cara extremamente inteligente, comunicativo, agradável. É muito bom conversar com você. Então, assim, foi muito legal, me diverti muito. E estou muito feliz aí pelo convite. E quando você quiser, minha agenda é sua. Então, olha que demais. Em breve, vocês vão estar aqui presente conosco numa aula ao vivo com vocês. Olha que demais. E com essa professora maravilhosa, Carol Diniz, estive com ela por aqui. Um beijo a todos vocês. Amanhã, a partir das 19h30, Talk Tour Night Show no YouTube. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima. Beijo, gente. Tchau, tchau.